E aí pessoal, tudo bem? Por aqui as águas continuam baixando e após Manaus registrar o nível mais baixo do Rio Negro, Manacapuru o nível mais baixo do Rio Solimões, chegou a vez de Itacoatiara registrar o nível mais baixo do Rio Amazonas. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês um pouco sobre esses recordes históricos e mostrar para vocês imagens e vídeos dessa que já é a maior seca registrada aqui no Amazonas. E antes de eu contar para vocês sobre as secas dos rios, vou pedindo que se você é da Amazônia ou se gosta de conteúdos amazônicos, deixe o like no vídeo, se inscreva em nosso canal e participe conosco nos comentários. Essas ações são muito importantes para nós e é por isso que a gente sempre pede no início de cada vídeo. E nesta quinta-feira tivemos um novo recorde nessa estiagem histórica no Amazonas. O Rio Amazonas registrou nesta quinta-feira 89 centímetros. É isso mesmo. O registro foi feito na cidade de Itacoatiara, que faz parte da região metropolitana de Manaus. Ontem, ele já havia batido o recorde quando atingiu 90 centímetros. Até então, o menor nível já registrado do Rio Amazonas foi de 91 centímetros em 2010. Itacoatiara é a terceira cidade do Amazonas a quebrar o recorde de seca neste ano. A primeira foi a capital Manaus, na segunda-feira, dia 16, e a segunda foi a cidade de Manacapuru na quarta-feira, dia 18. Em Manaus, na segunda-feira, o Rio Negro atingiu a maior seca em 121 anos. E é importante frisar que o Rio Negro continua descendo. A previsão é que o nível das águas continue baixando até o início de novembro. Na terça-feira, a cota do rio estava em 13,49 metros. Segundo o Porto de Manaus, que é onde acontece a medição do Rio Negro desde 1902, essa é a pior seca registrada em Manaus. Até então, a maior vazante já registrada tinha sido em 2010, ano em que o Rio Negro desceu para 13,63 metros. Ou seja, desde quando começou a ser medido, há mais de um século atrás, nunca se registrou nada assim em relação ao Rio Negro. E aqui pertinho de Manaus nós temos a cidade de Manacapuru. Por lá é feito o registro do nível do Rio Solimões, que é o nosso rio barrento. Por lá, o Rio Solimões chegou ao pior nível nessa terça-feira. As águas barrentas do Baixo Solimões ultrapassaram o recorde de 2010, quando o rio baixou para 3,81 metros. Até então, o município tinha registrado a pior seca também em 2010, ano em que o Rio Solimões desceu para 3,92 metros. A medição em Manacapuru ela começou a ser feita em 1968, ou seja, há 55 anos atrás. E ontem, a cota do Rio Solimões estava em 3,70 metros e descendo. A nível de informação extra, o Rio Solimões é uma das principais bacias do Amazonas e banha 24 cidades aqui do estado. Sobre a medição do Rio Amazonas em Itacoatiara, ele começou recentemente, de 1998 para cá, ou seja, tem 25 anos de medição. E por isso conseguiu também registrar dados da seca absurda de 2010, que por sinal havia entrado para a história do Amazonas como a pior seca de todos os tempos. Só que o problema é que tanto o Rio Negro quanto o Rio Solimões e também o Rio Amazonas continua baixando. E com essa seca, a dinâmica econômica do Amazonas fica diretamente impactada. A cidade de Itacoatiara é um importante entreposto comercial. Ela recebe grandes navios cargueiros com combustíveis e grãos, especialmente de soja, e a partir daí manda por estrada para Manaus. O problema é que com a seca, a situação tornou-se crítica para a cidade. Os grandes navios cargueiros que costumavam trazer os produtos essenciais agora enfrentam dificuldades para navegar nos rios cada vez mais rasos. Os níveis baixos de água tornam vias fluviais menos navegáveis, causando atrasos significativos na chegada de cargas. Essa semana, para se ter ideia, algumas empresas do Polo Industrial de Manaus, que é a nossa Zona Franca de Manaus, deram férias coletivas porque os navios com os insumos não estão conseguindo chegar. Ou seja, a seca afeta diretamente a distribuição de mercadorias para outras regiões, causando impactos econômicos em cascata. Outro ponto que afeta muito também é o comércio local, pois os negócios que dependem desses suprimentos enfrentam escassez de produtos e, por conseguinte, aumento de preço. Isso coloca pressão adicional sobre as famílias que já enfrentam dificuldades devido à seca. Muitas cidades já estão enfrentando desabastecimento devido às secas dos rios. E esses são alguns dos dados atuais que estou trazendo para vocês, para se ter ideia de como andam as coisas aqui no Amazonas. Essa aqui já é uma das crises mais severas em sua história recente. O reflexo disso, dos 62 municípios que compõem o estado, 59 estão em situação de emergência. Nesse cenário,
cerca de 584 mil amazonenses, distribuídos em 145 mil famílias, estão enfrentando as consequências da estiagem. A escassez de água potável é um dos principais problemas, tornando a vida diária um verdadeiro desafio. A agricultura, que é a principal fonte de subsistência para muitas comunidades locais, está seriamente prejudicada. As plantações secaram e o gado sofre com falta de pasto. Peixes, como vocês viram em outros vídeos, estão morrendo devido às altas temperaturas das águas. Então assim, além das altas temperaturas das águas, ainda tem também a falta de oxigenação. E isso faz com que muitas comunidades fiquem isoladas e sem ter o que comer. Enfim, a vida está bem dura por aqui, mas iremos passar por isso. O povo do Amazonas é um povo resiliente. Falta pouco para acabar outubro e logo o rio estabiliza. E a partir dali ele começa a encher de novo e a vida começa a voltar a ficar boa. Manaus já registrou 4 dias consecutivos com chuva, o que afastou aquela fumaça que eu tinha trazido no outro vídeo. O ar agora está considerado bom novamente e isso é muito bom pra gente. O governo estadual, municipal e federal estão unidos e mobilizados para providenciar assistência para as comunidades atingidas, principalmente essas que ficaram isoladas, porque como vocês bem sabem, o estado do Amazonas é maior do que toda a região do Nordeste, e sem a união dos 3 poderes não tem combate. Além disso, claro, se requer sempre esforço conjunto de diversas entidades não governamentais e da sociedade civil. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco do antes e o depois de alguns dos pontos atingidos pela estiagem de 2023. E esse foi o vídeo, e antes de eu encerrar eu queria mostrar pra vocês um vídeo aqui pra ficar de reflexão. E aí se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando eu lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!